psicóloga e hoje estou aqui conversando um pouquinho sobre oscilações de humor e o que isso pode vir a ser. Temos que pensar que algumas oscilações de humor, elas são muito frequentes em algumas pessoas. E o que acontece? Essas pessoas, elas procuram ajuda médica, e elas normalmente recebem algum tipo de diagnóstico psiquiátrico, de bipolaridade, de algum outro transtorno mental, de alguma outra doença mental, como é a bipolaridade. E de fato, muitas pessoas têm realmente um problema neurológico de falta de captação de dopamina ou de serotonina, seja como for. Mas o que eu quero dizer é que tem muitos casos que não é assim que funciona, né? Não é exatamente uma bipolaridade aquilo que a pessoa tem. Não é exatamente pode ser uma combinação de ambos fatores mesmo. Um transtorno mental juntamente com uma oscilação de humor que provém de uma situação de sensitividade mesmo, né? Nós temos que pensar que existem muitos fatores que podem desencadear esse tipo de crise em qualquer momento da vida da pessoa. A pessoa pode estar se sentindo muito bem e vir assim, começar a sentir uma certa melancolia, a pessoa pode começar a sentir uma depressão, e se ela permitir que aquela energia atinja o seu campo psíquico, o seu campo astral, dentro de poucas horas aquilo vai se tornando sim uma depressão que pode levar a pessoa a ficar na cama, não querer sair da cama, pode fazer com que a pessoa comece já a ter certos pensamentos negativos e autodepreciativos. E o que a pessoa não percebe, na maioria dos casos, porque nós nunca dizemos ou nós nunca pensamos que isso que nos atinge de vez em quando, essas oscilações de humor que não tem explicação, nós achamos que que faz parte da doença do nosso diagnóstico. Eu tô assim por quê? Porque eu tenho uma doença, porque eu tenho uma bipolaridade e é assim que funciona, simplesmente, né? Nós temos essa tendência a nos conformarmos com esse fato. Mas o que eu quero dizer é que, na maioria das vezes em que ocorre uma mudança muito brusca de humor, sem que haja um fator exterior que explique, que determine o porquê dessa mudança de humor, é porque existe alguma coisa além disso tudo e que nós não vamos encontrar a resposta do porquê disso no racional. Então, pode vir a ser um fator espiritual, sim, uma energia contrária, sim, muitas vezes é uma energia que não é bem-vinda, mas que de alguma forma o nosso inconsciente permitiu que aquela energia invadisse o nosso campo extrasensorial, nosso campo espiritual. Então, da mesma forma que o nosso inconsciente permite a entrada dessas energias negativas,
que vão desequilibrar o nosso emocional de repente, nós, de forma consciente, podemos barrar a permanência dessas energias na nossa psique. É muito simples, é muito fácil, e nesses momentos o que é preciso fazer? É preciso dizer não. Se você está no meio de uma crise de choro, porque você está vivenciando uma crise que você não sabe de onde ela vem, como ela chegou até você, porque até então estava tudo muito bem, você estava feliz, almoçou com a sua família, passeou com os seus cachorrinhos, você viu o namorado, não brigou com o namorado, está tudo ótimo, e financeiramente está tudo normal, ninguém morreu, e o mundo continua sendo do jeito que ele é, com todas as suas problemáticas, mas isso não deve interferir no nosso bem-estar psíquico jamais. Então, aí você se vê numa situação lastimável de crise depressiva sem motivo. E o que você deve fazer nesse momento? Tudo bem, pode fazer uma oração, mas como nós todos temos a capacidade de permitir que coisas entrem em nós, e também temos a capacidade de barrar coisas. Se nós soubéssemos o grande alcance que esse poder mental possui, nós não ficaríamos tanto doentes, nós pegaríamos menos doenças, menos gripes, menos alergias, menos resfriados, nós não sofreríamos tanto com essas interferências dos campos energéticos desconhecidos. Se você for parar para pensar, analisando friamente, peraí, eu tava bem, eu almocei com a minha família, por exemplo. Aí eu conversei no telefone com uma amiga minha. Eu lembro que eu conversei no telefone com uma amiga minha e ela estava um pouco chateada porque ela tem inúmeros problemas de relacionamento com o namorado dela, com a mãe dela, com o pai dela e com o vizinho. E ela conversou comigo, descarregou um pouco dos problemas dela e ela ficou bem. A partir disso, eu fui assistir televisão e tava tudo normal. Aí, eu não sei, do nada, comecei a sentir um desânimo. No dia seguinte, já não quis levantar da cama com tanta facilidade. Comecei a me questionar do porquê, onde que eu encontro motivação e prazer em fazer as coisas na vida, mas como assim? De uma hora para outra, esse baixo astral, outra vez. Por que outra vez? Porque, principalmente quem tem uma sensitividade um pouco mais aguçada, sofre disso a vida inteira, sem conseguir controlar, não é? Então, eu digo tudo isso porque eu achei importante gravar esse vídeo, porque algumas semanas atrás eu tive uma dessas crises de depressão e realmente foi mais ou menos assim que aconteceu, não dessa forma. Eu não lembro se foi uma amiga que eu conversei, eu não sei dizer qual foi a energia intrusa que me desestruturou. Mas eu lembro que comecei a ficar meio para baixo, meio melancólica, sem motivo, sem razão. E no dia seguinte começou a piorar mais, porque começaram a vir aqueles pensamentos autodestrutivos e extremamente negativos, invasores, como se não fosse eu que estivesse pensando aquilo. E eu tive uma crise de choro, um pouco convulsivo, um choro que não dá para segurar, né? Como se fosse
como se tentasse segurar uma corrente de água e ela estourasse uma parede muito fraca. Então, daí, eu no meio do choro, eu não tava entendendo por que eu tava acontecendo aquilo, né? O sensitivo tem muito disso, às vezes, essas oscilações de humor, e ele acha que ele é louco de pedra mesmo, e acaba se apoiando nos diagnósticos dos psiquiatras, porque realmente não faz muito sentido, né, as coisas que uma pessoa que tem muita sensibilidade, muita empatia, as coisas porque ela passa, que ela sente. E no meio dessa crise de choro, eu parei e tive um resquício de racionalidade, que eu parei ou tive alguma intuição, me sopraram, algum guia espiritual me ajudou, que eu falei assim: não, diga não para essa energia, não permita mais que isso te afete, que isso te deixe mal. Nesse exato instante, eu parei um pouco de deixar vir aquele choro e eu falei: não, chega, não vou permitir que eu sinta isso, essa tristeza que eu sei que não é de mim. Nesse mesmo instante, parece que houve uma quebra, uma ruptura. Aquilo que estava comigo foi embora, sumiu, cortou, se afastou, tipo, deve ter dado um passo para trás, que eu não sei dizer se era uma energia, se era uma inteligência espiritual que estava num momento não muito bom e estava me acompanhando, mas o choro cessou naquele mesmo instante. Eu pedi também apoio espiritual, e acho que essa foi a dica, foi o estalo: não permita mais, porque somos donos da nossa energia, somos donos do nosso corpo físico, somos donos do nosso espírito. Se nós não permitirmos, aquilo deixa de atuar dentro da gente, negativamente. Então, isso foi uma grande lição para mim, que quando eu me senti assaltada por emoções que não me pertencem, eu devo assumir o controle do meu campo psíquico. Eu devo dar ordens para que se restabeleça o equilíbrio novamente. Então, acho que isso me foi muito importante. Eu consegui captar a mensagem necessária e acho muito bom poder estar passando isso para as outras pessoas, para que elas compreendam que nem sempre o que elas sentem pertence a elas. Às vezes vem de fora e é simplesmente como pisar num chiclete na rua. Você não quer aquilo, você tira e joga fora, né? E às vezes é muito mais fácil a gente resolver isso do que a gente pensa. É muito mais fácil. Bloqueie, fale um não. Então, essa é a mensagem que estou passando esta noite, desse fim de semana. E espero que o feedback de vocês, espero que tenha ajudado. Boa noite.